Bom dia a todos. Estamos aqui para falar sobre Levítico 2, em continuidade à nossa série do canal. Tem alguns elementos aqui que me fazem relembrar uma receita, né? Porque aqui Deus ele dá as instruções de como deveriam ser feitas as ofertas de cereais. Essas ofertas elas representavam a consagração a Deus pelo fruto do trabalho. Ou seja, Deus é o provedor, Deus é o mantenedor, Deus é que nos dá forças para buscar o pão de cada dia, né? E esses princípios eles são aplicáveis ainda para o dia de hoje. E embora hoje a gente não... Às vezes que acontece, né? Às vezes vai ter um almoço na igreja e tal, a gente também doa alimentos para assistência social da igreja, quando pode, né? Grande parte, hoje tudo, o dinheiro ele consegue... Ele é a base para você adquirir tudo, né? Tanto bens alimentícios como bens materiais, etc. Não era como naquela época que às vezes havia trocas e outros tipos também de negociação. A farinha sempre deveria ser de melhor qualidade. Isso nos indica que a gente sempre tem que dar o nosso melhor para Deus. Deus sempre quer o nosso melhor. Quando a gente vai oferecer algo a Ele, o nosso melhor não é perfeito, mas isso não isenta a gente de dar o nosso melhor no que a gente faz. Aqui, a primeira parte da receita aqui, sobre a oferta de cereal, né? É preciso derramar azeite sobre a farinha, acrescentar um pouco de incenso. E aqui nós temos significados especiais para a questão do azeite e do incenso, né? O azeite, ele tem um significado de alegria, de nutrição, de prosperidade. Nós vemos mesmo em Deuteronômio 32:13 e outras passagens aí, atribuindo esse significado. E também a presença do Espírito Santo na nossa vida. O incenso, que era colocado também na oferta, ele tem um significado especial. Ele já era usado naquela época quando eram feitas as orações, né? Quando o sacerdote ele intercedia a favor do povo, ele queimava incenso na presença de Deus. Apocalipse 5, verso 8, ele atribui o incenso à oração dos santos. Então a nossa oferta, ela precisa ter oração e louvor. O Espírito Santo, ele é imprescindível na nossa vida, conforme até a parábola das 10 virgens, né? O azeite nas lâmpadas delas. Essa porção ela era queimada junto ao altar, conforme o verso 2, e o restante dessa oferta era entregue a Arão e seus filhos, né? Isso mostra que aquelas pessoas que se dedicam a sua vida ao Evangelho, naquela época não existia o Evangelho, pelo menos no termo da palavra, né? Mas Arão e os seus filhos, eles intercediam pelo povo, eles tinham um ministério que podemos dizer que era pastoral, né? E até mais do que isso, né? Um ministério de mediação que representava Jesus. É válido e é digno que aquelas pessoas que trabalham para Deus tenham o seu sustento dado pela igreja. É claro que nada exageradamente como fazem por aí, né? Mas o sustento é digno. E Arão e seus filhos eles se dedicavam só àquilo, entendeu? Eles não tinham outra profissão paralela. Existe uma outra possibilidade de oferta aqui, né? Se o cereal ele for assado ao forno, né? Aí dividir ele em pedaços. A farinha tem que ser sem fermento, sem mel, porque o fermento ele representava toda espécie de mal, conforme a literatura e o pensamento hebraico da época. O próprio Jesus ele atrelou algumas vezes o fermento ao pecado, né? Em Mateus 16:6, Lucas 12:1, falando do fermento dos fariseus. E o mel, por que o mel ele fermentava também, né? Então, se colocasse mel ali também, ia acabar meio que fermentando. Isso prejudicaria toda a massa. E os pães eles eram misturados com azeite, untados com azeite também. Então existia também essa possibilidade da oferta ser de cereal assado no forno. As únicas ofertas que eram permitidas fermento e mel eram as ofertas, né, dos primeiros frutos da colheita ali. E essas ofertas elas poderiam ter fermento e mel, mas nunca poderiam ser oferecidas no altar, como aroma agradável a Deus. O aroma agradável, aceitação de Deus, né? Mas nas ofertas de cereal, todas deveriam ter sal. E aí tem mais um componente aí que muitos já conhecem, né? Quando Jesus fala, vós sois o sal da terra. O sal ele conserva, o sal ele dá sabor ao alimento. No mundo antigo, o sal ele servia, ele simbolizava uma firmeza no contrato que era feito entre duas pessoas que comiam uma refeição com sal. E isso simbolizava a imunidade daquele acordo, daquele contrato que era firmado
por duas pessoas é uma imunidade contra a corrupção. Então, através dessa refeição é estabelecido um laço. A partir daí, a gente também recorda sobre a aliança que Deus fez com nós, né? Deus, ele tem a sua parte na aliança, ele sempre é fiel na sua aliança, e nós também temos que cumprir a nossa parte do que Deus pede de nós, né? Então esse salmo indica isso também, sobre a questão da fidelidade que o povo de Israel tinha, e até hoje nós temos que ter fidelidade à nova aliança, e essa refeição com sal mostra essa importância da parte a ser cumprida, né? As ofertas das primícias, os primeiros frutos, eles também simbolizavam a questão que o crescimento ele vem de Deus, né? Deus ele fazia chover, Deus ele fazia o fruto crescer para que as pessoas pudessem se alimentar. A lembrança de que Deus ele provê. A gente sai para trabalhar, tem o nosso salário, mas é como o salmista diz, né? Que é inútil, sem Deus é em vão. É em vão a gente sair para trabalhar cedo, voltar tarde, porque Deus ele dá enquanto a gente dorme. Ali Deus já está preparando para nós. Para quando a gente sair para trabalhar, ele já nos dá a nossa força e aquela bênção do dia, do alimento, está disponível para nós, né? Fala que o sacerdote tomará uma porção memorial, no verso 16, dos grãos umedecidos com azeite, junto com todo o incenso, e queimará como oferta especial apresentada ao Senhor. Essa questão memorial, o que significa essa porção memorial? Deus ele se lembra de nós. A palavra memorial é zakar, né? Lembrar-se. Deus ele sempre se lembra de nós. E será que nós nos lembramos das suas bênçãos? Será que nós nos lembramos das suas promessas? Será que nós nos lembramos das suas leis? Não é à toa que em diversos mandamentos Deus diz lembra-te. Porque o ser humano ele tem um tipo de amnésia espiritual também, né? E aqui de forma geral, nós aplicando para a nossa vida todas essas ofertas aqui, retirando os princípios dessa época para nós hoje, devemos apresentar sempre o melhor para Deus, né? Assim como a farinha de melhor qualidade era apresentada. Quando Deus ele quer algo detalhado, ele deixa muito claro isso. Então fiquem despreocupados. Não acrescentem detalhes que não tenham amparo bíblico por conta própria. Se Deus ele quer algo detalhado, ele sempre deixa claro isso. O sacrifício de Jesus foi da melhor qualidade. Mas qual é a qualidade da adoração, do louvor, da gratidão que eu tenho oferecido a Ele? A qualidade no que diz respeito não à perfeição, porque somos imperfeitos, mas a qualidade de dar o nosso melhor. Assim como se tivesse qualquer levedura e fermentação na massa, seja pelo próprio fermento, ou seja pelo mel sendo fermentado, essa massa seria comprometida por completo. Aqui mostra também, mais uma vez, o poder corrosivo do pecado. Em primeiro lugar, porque se Jesus tivesse qualquer sombra de pensamento pecaminoso, por mínimo que seja, o seu sacrifício não seria válido mais. E aqui nos mostra também o poder corrosivo no pecado da nossa vida. Nós não podemos subestimar o poder do pecado. Ah, mas é só um pecado desse tamanhozinho. Esse pecado, se ele for acariciado, se nós não buscarmos a graça de Cristo para nos cobrir com o seu sangue, esse pecado ele pode nos tirar do céu, pode nos tirar a vida eterna, nos conduzindo aos piores sofrimentos possíveis, não só nessa vida, mas quando chegar a condenação final para nós. Assim como o sal ele preservava essa oferta, que nós possamos, né, continuar sendo justos, continuarmos sendo sal da terra, porque quem é sal da terra, pelo menos desencarde um pouco esse mundo encardido pelo pecado. Então a melhor forma de se levantar contra os males da sociedade é, primeiro, sendo um ímpio a menos. Espero que vocês tenham apreciado as lições deste vídeo. Eu gostaria de orar com você aqui, para encerrar esse vídeo, orar pela sua vida. Se tiver algum pedido também, pode deixar nos comentários, tá bom? Senhor Deus, bom Pai, obrigado por mais esse dia. Agradecemos que o Senhor é o nosso provedor. O Senhor proveu o nosso alimento, o nosso pão de cada dia. Agradecemos também porque o Senhor nos proveu a maior bênção de todas, que é o sacrifício de Cristo, Pai. Somos gratos por isso. Pedimos que o Senhor nos liberte diariamente do poder destruidor do pecado, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê um coração cada vez mais sincero e um desejo de orar e louvar a Ti da melhor maneira possível. Queremos apresentar a farinha do louvor de melhor qualidade. Queremos, apesar das nossas imperfeições que entendemos, Pai, mas que o Senhor nos ajude a ter esse ânimo de apresentar a melhor qualidade do trabalho para Ti. Em nome de Jesus, eu peço por todas essas pessoas que estão assistindo aqui nesse momento.
Amém.